Lições bíblicas. Segundo trimestre de 2017, adultos. O caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Lição 5, 30 de abril de 2017. Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Texto áureo. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Romanos, capítulo 9, versículo 13. Verdade prática. Com base em sua presciência e propósito, Deus escolhe pessoas para que cumpra seus desígnios. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 25, versículos 28 ao 34. Capítulo 32, versículos 24, 27, 28 e o 30. Gênesis capítulo 25. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis capítulo 32. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Isaque teve 2 filhos gêmeos. Esaú tinha uma inclinação para o campo, para a vida pastoril e também para a caça. Jacó, ao contrário, pelo seu temperamento e por sua personalidade, voltou-se para a vida doméstica. Logo revelou ter um caráter oportunista e usurpador, que o levou a enganar o pai com apoio da mãe. As consequências foram duras em sua vida. O que plantou, colheu com grande sofrimento, mas a misericórdia de Deus o alcançou e o Senhor o escolheu para ser o pai das 12 tribos de Israel. Primeira parte da lição. Quem era Jacó? Primeiro tópico. O filho mais novo de Isaque. Seu nome em hebraico é Yacof e significa Deus protege. Ele integra a lista dos 3 patriarcas hebreus que marcaram a história de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. Sua história foi pontilhada de episódios dramáticos desde o seu nascimento. Deus ouviu as orações de Isaque, pois Rebeca era estéril. O texto diz que no ventre havia uma luta entre os bebês. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Diante disso, o seu nome passou a ter o significado de aquele que segura pelo calcanhar, ou suplantador. Segundo tópico, o preferido de sua mãe. Isaque tinha preferência por Esaú porque gostava da caça, mas Rebeca amava mais Jacó por ser varão simples, habitando em tendas. Quando Isaque quis dar a bênção a Esaú, que é o primogênito, Rebeca, numa demonstração clara do seu caráter astucioso, chamou Jacó e o induziu a enganar seu pai. Enganado, Isaque abençoou Jacó. Ao retornar da caça, Esaú descobriu que seu irmão tomara sua bênção. Desesperado, recebeu do pai uma bênção menor. Cheio de ódio, planejou matar seu irmão. Jacó teve que fugir ameaçado por Esaú. Isaque percebeu que Deus tinha um plano na vida de Jacó e o despediu com uma bênção profética de grande significado. Terceiro tópico. O preferido de Deus. A escolha de Jacó é um caso especial de presciência divina face aos desígnios de Deus. Deus não tem filhos privilegiados, nem escolhe uns para a salvação e outros para a condenação, pois tal atitude contrariaria
frontalmente o seu caráter santo, justo e bom. Seria uma terrível discriminação por parte de Deus, que condena com quem faz acepção de pessoas. Mas, em sua soberania, em casos especiais, ele escolhe pessoas para ser instrumentos de sua vontade diretiva. Jacó foi um desses escolhidos, ainda no ventre de sua mãe. Segunda parte da lição: a direção de Deus na vida de Jacó. Primeiro tópico: a visão da escada que tocava o céu. Em sua fuga, no meio do deserto, Jacó teve um sonho dado por Deus. Ele viu uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E Deus reiterou a bênção que lhe prometera. Deus não aprovou seus arranjos e enganos, mas também não retirou a bênção prometida a seus pais. Naquela noite, ele descobriu a presença de Deus, que se apresentou como o Deus de Abraão e de Isaque. Ele ouviu Deus reiterar suas promessas e descobriu que onde Deus está, ali é a sua casa, a porta dos céus. Segundo tópico: a coluna em Betel. Jacó não buscou a Deus, mas Deus o buscou e se revelou como Deus de seus pais. Uma prova do quanto a graça de Deus é profunda. Sem dúvida alguma, a história de Jacó se divide em dois períodos: antes de Deus encontrá-lo e depois daquele encontro especial. Tão impactante na sua vida foi aquele episódio que ele chamou aquele lugar de deserto de Betel, que significa casa de Deus. Ali naquela madrugada, Jacó ouviu Deus lhe falar, sentiu a presença divina e teve uma mudança extraordinária em sua vida. Terceira parte da lição: aspectos do caráter de Jacó. Primeiro tópico: antes do seu encontro com Deus. Até o encontro com Deus em Betel, ele era apenas um homem natural ou carnal. Naquela fase da sua vida, podemos ver alguns aspectos negativos de seu caráter. A. Oportunista e egoísta. Quando seu irmão chegou com fome e lhe pediu para comer do seu guisado, ele poderia ter lhe oferecido de sua comida, compartilhando sua refeição, mas, numa prova de oportunismo e ambição, disse logo: vende-me hoje a tua primogenitura. B. Interesseiro e calculista. Jacó era frio, calculista e de temperamento fleumático. Além de propor a troca da primogenitura ao irmão, exigiu que Esaú fizesse um juramento que lhe garantisse que a troca seria respeitada por toda a vida. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Ele só esquecia uma coisa: o que ele estava plantando em sua juventude deveria de colher mais tarde, em proporção muito maior. C. Mentiroso e enganador. Com seu caráter fraco e leniente, concordou com a sua mãe em enganar o velho pai. Ao chegar à presença de Isaque, mentiu 3 vezes. Ele perguntou: quem és tu, meu filho? Ele disse que era Esaú. A primeira mentira. Indagado por que chegara tão rápido com a caça, mentiu a segunda vez, dizendo: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Ao abraçar Jacó, Isaque repetiu que era Esaú. Eu sou. Mentiu pela 3ª vez. Segundo tópico: depois do seu encontro com Deus. Observe a transformação no caráter de Jacó. A. Um caráter agradecido. Jacó passou a ver as coisas numa perspectiva espiritual de um novo relacionamento com Deus. Lhe fez um voto, dizendo que se Deus não lhe deixasse faltar nada, levantaria um altar e daria o dízimo de tudo. Neste fato, vemos que Jacó tinha consciência do valor do dízimo, como expressão sincera de gratidão a Deus, a exemplo do que fizera seu avô Abraão perante Melquisedeque. Ele não prometeu dar o dízimo do que lhe sobrasse, da renda líquida, mas de tudo, como seu avô fizera. B. Um caráter esforçado e sofredor. Ao chegar à casa de Labão, seu tio,
revelou-se um homem trabalhador. Ali começou a colher o que semeara em engano e em mentira. Na sua lua de mel, foi enganado pelo sogro. Em lugar de casar com Raquel, teve de casar com Léia. Só depois casou com sua amada, e para tanto trabalhou outros 7 anos. Não foi apenas esse o preço que Jacó teve que pagar por sua vida de enganos e mentiras. Labão mudou seu salário 10 vezes durante 20 anos. O que o homem semeia, isso é o que colhe. C. Um homem na direção de Deus. Depois de ser enganado pelo sogro, Jacó reuniu sua família e fugiu de Harã, mas não o fez apenas por medo do sogro. Sua saída de Harã foi por direção de Deus. Desse modo, Jacó empreendeu a fuga com a família e logo foi perseguido pelo sogro. Este não pôde lhe fazer mal, porque Deus entrou em ação e lhe determinou que não falasse com Jacó, nem bem, nem mal. Terceiro tópico. No seu encontro com Esaú. Ao se aproximar de Seir, onde seu irmão vivia, Jacó enviou mensageiros a Esaú, anunciou seu retorno. Os mensageiros voltaram e disseram que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. Jacó temeu grandemente. Mas no vale de Jaboque, teve um encontro que marcou o resto da sua vida. Seu nome foi mudado para Israel, e viu Deus face a face. Ao encontrar Esaú, reconciliou-se com ele e o abraçou com perdão e amor. Conclusão desta lição. Em suas experiências com Deus, vemos que Jacó teve seu caráter transformado. De oportunista e enganador, passou a ser humilde, sofredor, paciente, longânimo, altruísta. Foi pela sua paciência e graça que Deus escolheu Jacó em lugar de Esaú. Quando damos lugar ao Espírito Santo, ele nos transforma radicalmente o caráter. Amém.